A história que a gente vai desvendar hoje é daquelas que começa parecendo um sonho, mas na verdade é um pesadelo. É a história de mulheres que literalmente brilhavam no escuro. E tudo isso por causa de uma palavra: rádio. Nos anos 20, rádio podia significar duas coisas bem diferentes. Uma delas trazia o mundo para dentro de casa. A outra destruía vidas por dentro. Então, vamos começar com uma pergunta que já deixa a gente pensando. Nos chamados loucos anos 20, o que é que brilhava no escuro? A resposta, podem acreditar, é ao mesmo tempo mágica e mortal. E é bem no centro dessa resposta que a nossa história se desenrola. Naquela época, a gente está falando de um mundo sem internet, sem TV na sala. O rádio, o aparelho mesmo, aquela caixa de madeira, era o coração da casa. As famílias se juntavam em volta dele para ouvir notícias, música, as radionovelas. Era o símbolo máximo de modernidade, uma verdadeira janela para o mundo lá fora. Só que aí vem a virada trágica da história. Enquanto o rádio, o aparelho conectava as pessoas, o rádio, o elemento químico, estava lá silenciosamente destruindo vidas. Uma única palavra com dois significados opostos. De um lado, som e união. Do outro, silêncio e uma doença terrível. E é aqui que a nossa história começa de verdade, com as chamadas garotas que brilhavam. Para essas jovens, o que elas encontraram parecia um conto de fadas moderno, sabe? Uma oportunidade incrível de independência, bem no meio de uma nova era industrial. Pensa só, o emprego era o sonho de consumo. A empresa, a US Radium Corporation, pagava salários absurdamente altos, coisa de 3 vezes mais que a média da época. Isso colocava essas mulheres no topo, entre as 5% mais bem pagas do país. Era a chance de ouro para ter independência financeira, algo raríssimo para mulheres. Não é à toa que era um trabalho de elite, e centenas de jovens foram contratadas. E o que elas faziam? O trabalho era quase artístico. Elas pintavam os mostradores dos relógios com uma tinta que parecia mágica, chamada Undark. Basicamente, era uma mistura com pó de rádio que fazia os números brilharem no escuro. Isso virou uma febre, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial, quando os soldados precisavam ver as horas nas trincheiras. O negócio simplesmente explodiu. E essa tinta deu a elas um apelido bem peculiar. As operárias saíam da fábrica e elas mesmas brilhavam. O pó de rádio grudava nelas. E elas entraram na brincadeira. Pintavam as unhas, passavam nos dentes para sorrir no escuro, colocavam nos vestidos. Imagina a cena, voltando para casa brilhando. Elas ficaram conhecidas como as garotas fantasmas. E por um tempo acharam isso o máximo. Só que toda essa magia tinha um preço. Um preço terrível. Porque por trás de todo aquele brilho se escondia uma mentira. Uma mentira mortal, contada pela própria empresa que dava a elas esse emprego dos sonhos. E aqui a gente vê a dimensão da crueldade, olha só essa comparação. Para as operárias, a empresa dizia, a tinta é inofensiva. E mais, ensinavam uma técnica para elas afinarem a ponta do pincel com a boca, levando o rádio diretamente para o corpo. Agora, olha o que os executivos e cientistas, os homens, faziam. Usavam telas de chumbo, máscaras, pinças, eles evitavam qualquer contato. Eles sabiam do perigo o tempo todo. É de arrepiar, e a gente tem o testemunho direto dessa traição. Uma das operárias, May Cooper Canfield, contou. A gente perguntou, isso faz mal? E eles disseram, não. O Sr. Savoy disse que não era perigoso e que não precisávamos ter medo. Foi uma mentira fria, calculada, que custou a vida delas. Claro que não demorou muito para o corpo delas começar a reagir. O problema é que o rádio, quimicamente, é parecido com o cálcio, então o corpo absorvia e levava direto para os ossos, destruindo tudo de dentro para fora. Os sintomas eram um filme de terror: anemia severa, ossos que quebravam do nada e a terrível mandíbula de rádio, em que o maxilar delas simplesmente se desintegrava. A autora Kate Moore, que escreveu um livro fantástico sobre isso, encontrou uns relatórios médicos que são difíceis até de ler em voz alta. Um deles descrevia a mandíbula de uma operária como tendo sido, e aqui eu cito, reduzida a um mero toco pelo rádio. Essa era a realidade brutal por trás do glamour da tinta que brilhava. E quando a gente acha que não pode piorar, a empresa foi ainda mais cruel. Para encobrir o envenenamento, eles iniciaram uma campanha para manchar a reputação das vítimas. Disseram que a causa das mortes era sífilis, acredita? Além de envenenar as funcionárias, eles culparam as próprias mulheres, atacando a honra delas de uma forma covarde. Mas mesmo doentes, mesmo sendo atacadas, algumas dessas mulheres decidiram que não iam ficar caladas. Elas decidiram lutar. E essa busca corajosa e desesperada por justiça é a próxima parte da nossa história.
A grande líder dessa batalha foi uma operária chamada Grace Fryer. Ela juntou um grupo de 5 mulheres, todas já muito doentes, e elas entraram com um processo contra a US Radium. A imprensa da época deu um nome bem dramático para o caso, mas que era a pura verdade: o caso das 5 mulheres condenadas a morrer. E a briga na justiça foi, uma coisa de Davi contra Golias. Primeiro foi uma luta para achar um advogado que topasse pegar o caso. Ninguém queria ir contra uma empresa tão poderosa. Depois elas correram contra o tempo porque a lei tinha um prazo para entrar com a ação e a vida delas também estava acabando. E o principal, provar que a doença vinha do trabalho, enquanto a empresa fazia de tudo para mentir e esconder as provas. Mas, e esse é o ponto mais importante, a luta delas não foi em vão. De jeito nenhum. O sacrifício das garotas do rádio, como ficaram conhecidas, deixou um legado que protege trabalhadores no mundo todo até hoje. É um legado que esse sim continua a brilhar, mas da forma certa. Olha só o impacto que elas tiveram. O caso ganhou uma atenção gigantesca da mídia, e isso forçou uma mudança. As leis tiveram que ser alteradas. Foi por causa delas que trabalhadores ganharam o direito de processar empresas por doenças causadas pelo trabalho. E a luta foi tão marcante que, décadas depois, em 1970, ajudou a inspirar a criação da OSHA, o órgão de segurança e saúde no trabalho lá dos Estados Unidos, um marco. E a autora Kate Moore resume tudo de uma forma perfeita. Ela diz: precisamos permanecer vigilantes porque as empresas têm demonstrado repetidamente que colocarão lucros acima das pessoas. É uma lição dura, né? Mostra que a gente precisa estar sempre atento, porque essa história de colocar o lucro acima da vida, infelizmente, não acabou nos anos 20. Agora, para a gente ter uma dimensão final do que aconteceu, esse número, 1.600 anos, é um número que choca, né? Mas o que ele significa exatamente? 1.600 anos. Essa é a meia-vida do elemento rádio. É o tempo que leva para metade do rádio que está nos ossos daquelas mulheres se decompor. Isso quer dizer que até hoje os ossos delas continuam brilhando em seus túmulos. É um brilho fantasmagórico, um testemunho silencioso e eterno do que aconteceu com elas. Uau! A história das garotas do rádio é um suco no estômago, mas um lembrete muito poderoso sobre justiça e a luta por direitos. E agora fica a pergunta: qual outra história, qual outro evento histórico merece uma análise detalhada como essa que a gente fez hoje? Deixa sua sugestão aí nos comentários, a gente lê tudo e isso ajuda demais a criar os próximos conteúdos. E claro, se essa história mexeu com você de alguma forma, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder as próximas. Muito obrigado pela companhia.